Isso aí, galerinha, tá acabando! Página 34, volume 4. Última matéria a ser discutida. Não menos importante é a matéria. A retífica manual é uma máquina que possui... Vou comprar um. É uma máquina que possui um engate especial para pequenas ferramentas de corte, desbaste ou polimento. Seu aspecto portátil esconde uma grande frequência de rotação de 12.000 RPM. Parecido com aquelas brocas que o dentista usa, né? Que são pneumáticas. Para trabalhos pequenos são essenciais. Mas você chega a 20.000 RPM. E a potência não é a mesma coisa que velocidade. Pode ser uma máquina que gira 20.000 RPM e tu aperta com o dedo, ela para, né? Potência é a energia que ela gasta com o passar do tempo. Então, ou aplica com o passar do tempo. Mas a do dentista roda até mais que 12.000 RPM. O osso, né? O dente é um osso muito difícil de trabalhar. Precisa fazer furos muito finos, desbastar ele. Então precisa de uma máquina muito poderosa. Qual o tempo em... Aliás, seu aspecto não é 12.000 RPM. Qual o tempo em segundos para que o eixo desta retífica dê uma volta completa? Como é o nome desse tempo para dar uma volta completa? Começa com P, termina com período. Muito bem! Período! Show de bola! E período é o inverso da frequência. O problema é que se eu usar a frequência em rotações por minuto, o tempo sai em minutos. Eu vou ter que transformar 12.000 RPM em RPS dividido por 60. Daria 200 Hz ou rotações por segundo. Rotações por segundo. Agora que eu descobri a frequência, eu faço 1 dividido por 200, que é 0,005 segundos. A cada 0,005 segundos, a coisa dá uma volta. Bizarro. Questão 4. Com um olhar atento à mesa de doces, um dos convidados de uma festa nota a presença de um boneco do Homem-Aranha montado sobre uma base giratória. Neste momento, inicia-se a canção do parabéns, que dura exatos 0,5 minutos. O convidado atento observa que durante a canção o boneco executa 15 voltas completas. Pode-se inferir que a frequência de rotação do super-herói em Hertz foi de... Porque a galera bateu parabéns e tá olhando o bonequinho de Homem-Aranha. E contou, acontece todo dia, e contou o número de voltas. O que ele disse? Ele disse que o bonequinho completou 15 voltas em um tempo de 0,5 minutos. Eu vou anotar 30 segundos, porque ele pediu em Hertz. Frequência ele pediu? Frequência é o número de voltas que ocorre em 1 segundo. Aquela regra de 3 que eu te pedi para tentar fazer. Tá multiplicando, passa. Simplificando, dá 1 sobre 2 ou ainda 0,5 Hz, que é o mesmo que rotações por segundo. Letra B. Então até agora 2 questões absolutamente honestas para a aula que nós tivemos. Questão 6, é de muito importante vocês tentarem fazer. Quem não tentou fazer perdeu uma oportunidade legal de aprender um pouquinho. Senhor, mas eu estou escutando tu fazer e estou entendendo tudo. Não viaja, não te ilude, olha o que está acontecendo, olha o que tu deixou acontecer, né? Segundo uma estatística de tráfego, nas vésperas de feriado, passam por certo posto de pedágio 30 veículos por minuto em média. 30 veículos em 30 minutos, por minuto, 60 segundos. Veículos. Beleza, determine a frequência de passagem. Frequência é o número de veículos que passa em 1 segundo. 60F é igual a 30, F igual a 1 meio ou 0,5 veículos por segundo. Nesse caso, Hertz não é RPS, rotações por segundo. É veículos por segundo. Letra B. Determine o período de passagem. O período é o inverso da frequência. 1 dividido por 0,5 na matemática profunda, 2 segundos. Um veículo passa a cada 2 segundos. Muitíssimo obrigado. Então, questões bem legais para a aula que nós tivemos. O cara assiste a aula e vai tentar fazer as questões. Se a matemática básica está em dia, ele detona as questões. Fala, meu amor. Essa é uma
Pois é, hertz na verdade, ó, bacana ter perguntado isso. Se a gente for ver, como a ideia de frequência é o inverso do período, como o período é medido em segundos, a unidade de frequência seria segundo na menos 1. Concorda? Passa o segundo de baixo para cima, fica segundo na menos 1. Ou por segundo. Então o que é 200 Hz? É alguma coisa que se repetiu 200 vezes por segundo. O que é 0,5 Hz? É alguma coisa que aconteceu meia vez por segundo. Nesse caso era a maquininha rodando. Então significa rotações por segundo. Aqui dizer que a RPS não é verdadeiro. Está dizendo que os carros estão rodando na pista meia vez por segundo? Não faz sentido, né? Tem um cara lá contando o número de carros que estão passando a cada tempo. Ah, professor, isso não existe, né? Claro que existe. Claro que se alguém fazer estatística do fluxo, aí claro, tu pega o guri está na segunda fase de engenharia, cabeça de bagre, e bota o guri no cruzamento, respirando fumaça de cancerígena de carro e anotando o número de carros que passam com o passar do tempo. Exatamente isso que uma vez me convidaram para fazer. Obviamente eu recusei, certo? Então, pô, tu fica ali medindo o fluxo, né, cara? Pelo amor de Deus, é muito triste. Bota uma câmera, né, e ela que conte. Beleza? Mas então tu vê, tem que medir. O que é isso aqui então num trânsito? É 0,5 rotações por segundo dos carros? Não, é quantos carros passam por segundo. Então, nesse caso, Hertz é número de veículos por segundo. Então, Hertz, ele é variável, o sentido dele? Pode-se entender dessa maneira. Hertz significa o quê? Na prática, por segundo. Se eu estou contando gotas, é gotas por segundo. Se eu estou contando voltas, voltas por segundo. Se eu estou contando mortes, mortes por segundo. O que tu quiser. Beleza? Filhos por segundo. Sem problema nenhum. Tava olhando os filhos agora há pouco, né? Surgiu um monte de filho, né? Do nada. Bateu o recorde mundial de filhos por segundo, aquele cara. Muito bem. Show de bola. Sim, estamos gravando página 35. Eu não sei, eu estou escutando, entendeu? Eu não sei se vocês entenderam. Deixa eu explicar para quem ainda não se acostumou. Quando eu faço assim, é porque eu estou esperando uma participação, sacou? É um filho da puta esse cara. Exige a participação dos alunos. É um narigudo, valeu, galera, vocês estão participando muito. Agora eu me empolguei. Vai, qual é a questão, cara? Vai. Uou, agora vai. Vocês são muito legais. Já estou melhor. Agora vai. Como é bom o cara dar aula pra gente que tá afim de aprender, meu. Yeah! As cidades de Quito e Singapura. Tu engole o choro, tá? E não bota no meu não, tá? Olha pro espelho e fala, fui vadio, por isso que fiquei. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos do globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 quilômetros, pode-se afirmar que um avião, saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente... Peraí, o avião vai ter que dar a volta ao mundo? Jezebel, cara, o avião vai ter que dar a volta ao mundo. Vamos fingir que é rasante a Terra, né? Certo? Vamos fingir que isso aqui é quase um satélite, né? Então foi bem rasante a Terra. Então eu vou dizer que ele vai andar metade da circunferência, né? Circunferência é 2πr. Se eu quero calcular a metade da circunferência, a distância que ele vai andar é πr. Qual é o raio da Terra? É 6.370 km. Então ele vai ter que andar uma distância de 6.370 pi quilômetros, não é isso? Que velocidade tem um avião? 800. E o mestre Galileu nos brindou com a ideia de velocidade. Velocidade é a distância sobre tempo. Como nós sabemos a velocidade e conseguimos calcular a distância, só falta calcular o tempo. Velocidade do avião, 800 km por hora, hein? Distância que o avião vai ter que percorrer, 3.000 pi. Delta T, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Tranquilo? Obrigado.
Olha, o pi é 3,14. Como é que está a distância entre as respostas? Tem respostas muito próximas? Não é 16, 25, 20... Para, não! Já basta a vida sofrida, né? Vou usar o pi aproximadamente 3, dane-se. 3 vezes 7, 21 foi 2, 9, 10, 11 foi 1, 18, 19. Dividido por 80. Delta T igual 1.009. Claro que daria para continuar fazendo aproximado, né? Mas só para na esperança de salvar mais uma alma que não sabe dividir. Acha. Obrigado, vai estourar, né? Concorda comigo? 3, aí dá 240, 3 vezes 8, 24. 1, 11 menos 4, 7, vírgula abaixo 0. 8 vezes 8, 64, 23,8 horas aproximadamente. O que nós temos próximo disso? 25 horas. Letra? C. Letra C. Então uma questão light, só tinha que se tocar que o planeta ia dar a volta na metade da circunferência da Terra. Claro que aqui tem a altura, né, que o avião voa, mas é uma altura muito pequena comparado com o raio da Terra, por isso que é desprezível. Outro, um avião comercial, ele voa em velocidade de cruzeiro de 900 e poucos km por hora, não 800. Mas aí tem as paradas de escala, uma coisa equilibra a outra. É um cálculo realista, para dar a volta ao mundo, então precisa de uma boa paciência dentro do avião. Essas paradas de escala é obrigatório ou ele pode ir direto, consegue direto? Pois é, não, o problema seria o combustível. Não são todos os modelos que conseguem fazer essa travessia sem escala. São poucos os modelos que fazem isso. Teria que preparar o avião para levar menos carga e mais combustível. E o que dá dinheiro para as empresas é a carga. Por isso que a gente teria que fazer as escalas. E também tem interesse, né, de fazer escala, deixar alguma coisa lá, pegar mais coisa para ajudar a pagar o preço absurdo do combustível do avião. Não faz muito sentido isso, mas a Terra está girando, na verdade, também não está. Sim. Então o avião tipo, tem que fazer um cálculo para poder parar num ponto ou... Não, porque é bacana a tua ideia. Pensa assim, a atmosfera, ela tem um fluxo, certo? E essa é a velocidade do vento. Beleza? Essa velocidade que ele nos deu é a velocidade em relação ao chão já. Beleza? Então essa velocidade outra. O cara do avião está usando instrumentos que já fazem esses cálculos para ele, né? O sistema de GPS, ele já faz esse cálculo já descontando quaisquer movimentos, né, da Terra em relação ao ar, em relação ao avião. Né? Mas dependendo, se tu vai fazer um lançamento de um foguete, aí a rotação da Terra, se tu lança pro lado errado, não vai, só não vai, simplesmente não vai. Então tem que lançar, né, numa situação adequada, por isso que os lançamentos, né, de foguetes ocorrem em lugares específicos do globo terrestre, próximo do Equador, não próximo do Polo, etc. e tal. Muito bem, questãozinha bonitinha, continuamos nas ímpares, não é isso? Para não dar azar. Essa é a apostila. Questão 3, manda comigo. Mas enquanto a Terra gira, o avião está girando junto com a Terra, então acaba que não muda por isso também, não? Ó, aí é que tá. O avião estava girando junto com a Terra na hora da decolagem. Pois é. É isso que eu pensei. Mas aí, vamos lembrar então que é o seguinte, ó. Imagina vocês... Cara, pega um prato de sopa e enche de água. Enche de água e bota umas coisas boiando ali. E começa a girar o prato de sopa. Certo? Tu vai ver que a água não vai girar instantaneamente em relação ao prato de sopa. Tu começa a girar o prato, ele gira antes e logo depois vem a água com um certo delay, devido à viscosidade. É o que está acontecendo com a atmosfera. O fato de a Terra estar girando e ter gás em volta da Terra, esse gás não gira exatamente acompanhado da Terra. Existe um delay nas camadas de ar. E isso tem a ver com o fluxo de ar da Terra. Beleza? Que é uma coisa pouquíssimo conhecida. Recentemente foi se descobrir que tem micro-organismo numa altura da atmosfera que a gente imaginava que não tinha nada vivo. O problema é que dali em diante tem um volume maior que o volume da Terra toda. Então, alguns anos atrás, nós descobrimos que a maior parte da vida na Terra, nem sabíamos que existia, vive na parte alta da atmosfera, micro-organismos que vivem na parte da atmosfera. Ou seja, uma incógnita ainda, a biologia da atmosfera e o comportamento da atmosfera em vários aspectos. Fisicamente, em relação ao fluxo, não tem mistério. Fluidodinâmica já matou essa história. Então dá para calcular a velocidade do ar em relação à Terra, que é onde o avião vai estar passeando, né, na atmosfera, com toda a tranquilidade. E o computador do avião, os tubos de pitot e sensores estão alertando isso para o piloto.
Então assim, o radar está dizendo, caramba, lá o vento está a 200 por hora. Meu Deus, ele na hora dá uma guinada e vai sair daquela frente de vento forte e vai passar para uma região onde tem menos vento. Ele está toda hora mudando, às vezes pedindo autorização, né, para baixar ou subir para desviar de uma tempestade, desviar de rajadas de vento mais fortes. Então a galera está bem ligada nessa história. Quando a gente vai falar do lançamento de foguete, como eu vou sair da atmosfera, né, como a Terra vai continuar rotacionando, depois na hora que eu quiser voltar, putz, eu tenho que ter um conhecimento muito preciso da rotação da Terra e de onde está meu equipamento, né? É isso aí. Ô galerinha, a questão 3 falava o seguinte, ó. 2 corpos realizam movimento circular uniforme. Um deles possui velocidade escalar, mas menor velocidade angular que o outro. Isto é possível? Isso é uniforme. Eles não teriam que ser iguais. Olha só, meu braço está girando no movimento circular uniforme. A minha mão e o meu cotovelo estão com a mesma velocidade? Não. Depende de que velocidade. Tem 2 tipos de velocidade na tua vida agora, não é mais só uma. Qual que é igual, qual que é diferente, quem é maior que quem e por quê? Angular e vetorial. Cotovelo e mão. Hoje angular da mão maior. Deixa eu ver. A mão descreve uma volta durante um certo tempo e o cotovelo descreve a mesma volta. Então eles dão 360 graus no mesmo tempo, logo a velocidade angular do cotovelo e da mão é igual. Porém a minha mão dá uma volta bem maior do que meu cotovelo. O cotovelo tem que fazer uma volta mais Menor no mesmo tempo, logo a mão tem que ter maior velocidade linear do que o cotovelo. Eu aprendi isso quando era guri, porque eu enfiava o dedo no ventilador. Eu logo percebi que enfiar o dedo na parte central do ventilador não causava estrago nenhum, enquanto na parte externa arrochava o dedo e sangrava. Aí eu percebi, ué, caramba, a parte de fora da pá tá com mais velocidade do que a parte de dentro da pá. Eu não sabia do que eu estava falando naquela época, mas eu concluí isso porque eu me machuquei no ventilador, certo? E criança, né, é um bicho esquisito, ele fica testando, ele quer entender o que acontece, eu fui me metendo o dedinho e fui vendo, quanto mais longe, maior a pancada do dedo contra as pás do ventilador. Faz sentido, não faz, gente? Isso é absolutamente natural. Tem gente que diz que física é difícil, é mentira. É coisa do vadio que não estudou. É mentira, isso aqui é muito óbvio. Poxa, todas as partes do meu braço completam uma volta ao mesmo tempo. Então a velocidade angular de qualquer parte do meu braço é a... Porém, a parte do braço que está mais longe do centro do movimento tem que fazer uma curva maior no mesmo tempo. A única explicação é ter maior... Ah, é claro! Aqui, ó, se a angular é igual, o cara que tem o maior raio tem a maior... Óbvio, estava no quadro já desde o começo. Vamos agora à pergunta, agora que a gente revisou e tu já sabe do que nós estamos falando. 2 corpos realizam um movimento circular uniforme. Um deles possui maior velocidade escalar, mas menor velocidade angular que outro. Isto é possível? Justifique. A parte da velocidade escalar Dois corpos descrevendo movimento circular uniforme, tudo bem? Um deles possui maior velocidade escalar. Maior velocidade escalar. Depende, quem está girando a pedra sou eu. Eu posso girar a pedra grande bem lentamente e a pedra pequena bem rapidamente, e a pedra que tem um raio menor vai ter maior velocidade escalar. Eu que estou girando, ele não prendeu os 2 objetos no mesmo cara, que nem minha mão e meu cotovelo que são presos no meu braço. Ele não disse que tem que girar os 2 na mesma curva, beleza? Um pode estar bamboleando assim, o outro pode estar bamboleando assim, o outro com uma cordinha bem pequenininha, devagarzinho, outro mais rápido. Então a gente está com liberdade total para pensar. Mas vamos atacar primeiro então, deixa eu ver. Um deles maior velocidade escalar. Vamos supor que a velocidade desse, sei lá, seja 20 metros por segundo. E a velocidade desse escalar, linear, se tu preferir, é 10 metros por segundo. Legal. Mas o que possui menor, um deles possui maior velocidade escalar, mas menor velocidade angular. Ele está dizendo então que apesar do VA ser maior, do VB ser maior que o VA, o ômega B
é menor que o ômega A. Como é que eu posso fazer para que aquele cara gire um ângulo com o passar do tempo menor do que esse? Será que é possível? Na verdade, se tu girar mais devagar do que o outro, né, no caso, mas... Qual é a relação que existe entre velocidade angular e linear, que eu estou confuso? Mas multiplica a angular e... Ah, tá certo. A linear é a angular multiplicada pelo raio, né? Eu posso fazer isso para o corpo A e tenho o direito de fazer isso para o corpo B, para um alien girando, para um peão, para o que eu quiser. Peraí, o A é 10. A velocidade angular eu quero descobrir. O VB é 20. A velocidade angular eu quero descobrir. A pergunta que eu estou te fazendo é quais podem ser os valores dos raios RA e RB para que o ômega A seja maior que o ômega B? Ômega A é igual a 10 sobre RA. Ômega B é igual a 20 sobre... Vocês estão me dizendo que não existem valores de RA e RB que tornam aquelas divisões, o WA maior que o WB? Existem? Existem infinitos. Por exemplo, a partir de quais valores? De... Pode pensar primeiro, quando é que empataria? Quando dividir ambos por... Zero, os dois dão infinito. Parabéns, só que aquele infinito vai ser maior. Não empatou. Mas parabéns, gostei de ver, gostei de ver. Sempre com detalhes um pouco mais Tem que ser o mesmo valor que a nos mente. dois? Tem que ser o mesmo valor nos dois? Isso, fiz a pergunta para ajudá-los a raciocinar. Quando que o ômega A empataria com o ômega B? Quando o raio for o mesmo 10 e o outro 20. Legal, se esse fosse 10 e esse fosse 20, daria 1 e 1. Se o raio do B fosse o dobro. Sim, se o raio do B for o dobro do raio do A, compensa o fato de a velocidade dele ser o dobro. Ah, claro, se o cara está com a velocidade do dobro, ele pode dar o dobro no mesmo tempo. Concorda comigo? Então, se o raio é o dobro, ele vai dar uma volta que é o dobro. Legal. Logo, para que ômega B seja menor que ômega A nessa situação, basta que o RB Seja maior. maior do que o dobro. Existem infinitos valores para isso acontecer, né? Beleza? Mas a questão foi muito bonita. Era uma questão totalmente aberta, o aluno teria que completar a questão. Né? Então tu vê aqui, se eu quisesse fazer a questão, primeiro vamos supor dois objetos, um com velocidade de 10, outro de 20 metros por segundo. Assim teríamos o corpo B, tem velocidade linear maior que a do corpo A. Para que a velocidade angular de B seja menor que A, temos. Escreve essa equação para o corpo A, escreve a equação para o corpo B, descobre qual é a equação para a velocidade angular de A e qual é a equação para a velocidade angular de... E o que nós queríamos? Que ômega B, que é 20 sobre RB, é menor que 10 sobre RA. Multiplicação cruzada, 2RA tem que ser menor que RB. Provei matematicamente o que nós intuitivamente tínhamos conseguido. Certo? Legal. A justificativa pode ser dada por isso. A justificativa pode ser dada por esse cálculo mesmo. E o que que o cara Legal. escreveu? Como? O que que o cara escreveu? Ele não escreveu nada aqui, porque é a postura da colega. Mas sem dúvida ele vai falar o seguinte: sim, é possível, pois, como nós podemos deixar o objeto girando em movimento circular uniforme, dois objetos do jeito que nós quisermos, nós podemos selecionar as condições para que a velocidade linear de um seja maior e a do outro angular menor, porque nós é que vamos decidir com que velocidade eles giram e nós é que vamos decidir os raios de giro. Decidindo os raios de giro adequadamente, nós podemos fazer que as velocidades se igualem, que uma seja maior que a outra ou que uma seja menor que a outra, do jeito que a gente quiser. Certo? Legal. Questãozinha muito bonita, ela tem um nível muito acima do normal já, essas questões abertas aí. A maioria dos alunos não tem competência para escrever nada, eles ficam travados, meu Deus, o que eu vou escrever? Né? E, então é uma questão de alto nível. Os livros modernos trazem cada vez mais questões desse tipo. Fala, minha querida. Então eu posso escolher qualquer número ao dobro do valor? Sim, na verdade, ó, eu fiz com números para facilitar a vida de vocês. Eu não precisava ter feito com números. Vamos fazer então genericamente. Sim, pois basta escolher adequadamente
os raios das curvas. Sim, pois basta escolher adequadamente os raios das curvas dos corpos, ou descritas, né, das curvas descritas pelos corpos. Então a gente vai lá, cria genericamente um corpo que descreve um raio A com uma velocidade VA e um corpo que descreve com um raio B com uma velocidade VB, onde por hipótese VB é maior que VA. Mas nós sabemos que existe uma relação matemática entre velocidade angular e velocidade escalar e angular, né? Linear e angular, tangencial e angular. Essa tem 3 nomes, tu vê, né? 3 sinônimos: escalar, linear, tangencial. Então, para o corpo A, acredito que todos aceitam essa frase matemática. Para o corpo B, todos devem aceitar esta frase também. Como eu disse que VB era maior que VA, para que eu obtenha ômega B menor que ômega A, não era a hipótese que ele queria? Se eu isolo o ômega, fica VB sobre RB é menor que VA sobre RA. Mas como que eu vou fazer isso acontecer sendo que o VB é maior? É só fazer com que RB seja muito maior que RA. Concordam? Assim eu não estou colocando valores, eu só estou falando, ó, se eu estourar o valor do RA, eu deixo aquela velocidade tão pequena quanto eu quiser. Né? Se eu fizer esse cara andar numa curva tão grande, tão grande, tão grande, a velocidade angular dele vai ficar baixa, a curva vai ser tão grande que ele vai demorar séculos para completar a volta dele. E mesmo que esse cara se mova que nem uma lesma, se a curva for pequenininha, tipo o raio de um átomo, ele vai dar várias voltas por segundo. Beleza? Certo? Então tá aqui, eu provei genericamente agora. Antes eu tinha colocado números, agora eu provei genericamente que é possível. Por isso que se faz a curva e corrida tipo, perto da curva, né? Porque se for por fora, eu levaria mais tempo. Tá? Pois é, cara, olha só que interessante. Num carro de corrida, tem tantas variáveis que dá até medo. Porque primeiro a gente teria que ver, analisar a quantidade de borracha nos diferentes raios da curva. Tanto que a gente vê em corrida o cara ultrapassando o outro por fora. Então pode acontecer. Né? Então a gente tem que pensar o seguinte, o cara que faz a curva por dentro, ele vai ter que estar menos veloz. Certo? O cara que faz a curva por fora vai poder estar mais veloz. Porém, ele vai fazer uma curva maior. Então, tecnicamente falando, se a pista fosse perfeita, se o pneu fosse perfeito, se fosse tudo igual, os dois poderiam fazer a curva igualmente. Aí tem a ver com a maneira como tu vai começar a curva, como é que tu vai atacar a curva, se tu vai começar ela aberta e fechar na hora, ou se tu vem com ela fechada e depois tu abre. Aí tem uma série de detalhes de pilotagem aí que podem interferir, regulagem de carro, mas via de regra o piloto procura atacar, ele vem aberto e procura atacar pela tangente, passando um pouquinho por cima da zebra, né, e aproveitando a pista toda para sair aberto de novo. Para quem gosta de corrida, né, o kart, tu ir brincar de kart alguma vez, é impressionante, né, cara? Mesmo esses kart fraquinhos que a gente usa nesses lugares aí, né, se tu pega um kart forte, cara, meu amigo tem um kart forte, eu fiquei com medo, eu fiquei enjoado, cara. Tu aperta aquela merda, parece que vai explodir aquele negócio, cara, a porra sai quicando a curva, o cara, a cabeça do cara cair pro lado, é violentíssimo. Um kart, né, bom, desses kart com 30 e pouco, com 20 e poucos cavalos, não esse com 7 HP e meio que a gente usa nas brincadeirinhas para não se matar. Esses kart com 20 e poucos cavalos é o carro que mais se aproxima do Fórmula 1 na hora de pilotar. As acelerações e desacelerações. Tu atocha o pé no freio, tu, né, dá vontade de vomitar em cima do kart, é uma coisa assustadora, muito legal, vale a pena. Mas falando tipo assim, se tu chega na curva fechada e abre pra fazer ela, também a chance de acidente é maior, né? Não, aí é que tá, na corrida tu tem que ter uma série de normas, né? Tu não pode simplesmente chegar e ficar dando zigue-zague. Né? Tu vê, quando os caras estão um para ultrapassar o outro botou o biquinho do lado, ele pode dar uma encostadinha, uma fechadinha mínima, mas ele não pode chegar e dizer, não vai. Não. Isso aí o cara, comissário de prova, ele vai olhar e vai multar o cara, vai falar que vai fazer um stop and go. No dia a dia, assim, fazer uma curva normal. Isso é um problema, cara. Quando a gente tá, o cara que tá mais experiente no volante, ele já percebia que lá não sabe o que faz. O cara tem 3 pistas, ele vem pela do meio. E na hora de fazer a curva, ele vai pra pista de dentro, cara.
Né? Se a pessoa, se são dois leigos fazendo a curva nessa hora, é batida na certa. Então o cara que está fazendo, que está dirigindo, ele tem que fazer o que a gente chama de direção defensiva. Perceber quem é cabeça de bagre no trânsito e já se afastar do cabeça de bagre. Isso é o mínimo que a gente faz. Cansei de estar dirigindo, você faz todo dia. Quase todo dia tu está dirigindo e tu pensa, pô, se eu estivesse dirigindo confiando naquele cara, tava ferrado. Acontece direto. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Cara, eu uso cinto, só que o meu cinto, ele é um cinto de rally 4 pontos.